Paz e luz a todos que nos assistem. Nossas atrações de hoje são as seguintes. No tema livre, abordagem sobre o espírito durante a fase de juventude. Nas perguntas dos nossos telespectadores, comentários sobre o livro O Céu e o Inferno, uma vez de Allan Kardec, uma vez que sabemos que a doutrina espírita não endossa a existência de lugares dessa natureza. E também o porquê das reuniões mediúnicas nos centros espíritas serem fechadas ao público. Depois, para fechar, nosso quadro das razões dos fatos, o acaso, a sorte e o destino na vida do ex-ministro da Economia brasileira, Mailson da Nóbrega, e também uma multa de trânsito que acabou se transformando no reencontro entre pai e filha depois de 15 anos. Começa agora Diálogo Espírita. Amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje, falando sobre o espírito durante a fase da juventude. Comigo, Rose Heidman, Gilberto Tomasi. Jogo para você, Rose, de primeira. Oh, meu Deus. Sexualidade na juventude. Nossa, é um tema desafiador. O que o Espiritismo pode nos auxiliar na reflexão sobre o assunto? Todos aqueles que têm filhos adolescentes se veem em dificuldades para orientá-los corretamente nessa fase. Os hormônios explodem, a maturação física às vezes precede o amadurecimento emocional e muitas vezes nós vemos o jovem quase que em conflito nessa fase. Outras vezes ele passa tranquilamente. Qual é a primeira coisa que o espírita é convidado a recordar? Primeiro, que aquele espírito não é novo, não é a primeira encarnação dele. Ele está recapitulando fases que ele já viveu dezenas, centenas de vezes. Então a sexualidade nesse corpo é nova, mas ele já tem toda uma experiência passada no assunto que o marcaram, que estão em forma de impulsos subconscientes que às vezes ele não consegue analisar. Some isso a toda aquela eclosão hormonal e naturalmente o jovem se vê frente ao desafio e os pais também. Entretanto, se ele foi criado desde a infância com respeito ao semelhante, valorizando o amor, amando a si mesmo, com autoestima suficiente e respeitando o próximo, como ele quer ser respeitado, ele passa com muito sucesso e tranquilidade até por essa fase desafiadora. Por quê? Ele amadurece para a vida, e se prepara para assumir seu papel responsável na sociedade, com a formação de uma família, mas valorizando o amor. Se ele tem no exemplo paterno, materno, ainda que conviva mais com um dos pais, como é comum hoje em dia, um critério de responsabilidade, de autorrespeito, de valorização da vida, ele vai ver no sexo não um pecado, nem alguma coisa desafiadora, mas um impulso criativo, natural, superior do ser humano, que o leva a se relacionar, que vai lhe proporcionar a construção de uma união afetiva estável. Ele vai ter suas experiências naturalmente mais passageiras, no ficar, no namorar, mas se estiver bem estruturado, for amado pela família, se sentir seguro, ele também vai se respeitar e respeitar o próximo. E nesse desabrochar da sexualidade, não é? Ele vai demonstrar tudo aquilo que os pais investiram nele em termos de responsabilidade, de autovalorização, de respeito a si mesmo e ao outro, ao longo do período infantil. Gilberto, e em relação à escolha profissional, definição de carreira? Nossa, é um desafio, né, nessa fase. É grande desafio, até porque, veja, fazendo um parâmetro da nossa geração, nós começávamos a estudar com 7 ou 8 anos de idade, né? Os jovens, as crianças hoje já nascem praticamente lá numa creche, num berçário. Então isso significa dizer o seguinte, que quando o jovem ele vai para a faculdade com 17 anos, ele
não tem ideia ainda de escolhas, ele não sabe discernir o que ele quer da vida ainda. E muitas vezes a dificuldade é maior ainda quando vai por imposição dos pais, para que sigam as mesmas profissões que os pais tiveram. Então aí realmente é um desencontro total, aquela insegurança total do jovem não saber que profissão escolher. E é um problema porque às vezes a profissão que ele tem que exercer aqui já foi uma escolha feita lá no mundo espiritual. E quando ele a renega, é complicado. E quando ele até aceita, mas não consegue dar conta em função das dificuldades ou por uma escolha errada, aí a situação que ele vai ter futuramente não vai desenvolver bem a profissão, não vai dar conta, não vai ser um bom profissional, vai desistir no meio do caminho. Então, tem que estar centrado nisso. E é difícil, porque como a Rose falou há pouco, a função dos pais na questão da sexualidade também tem que haver nessa questão da instrução, propriamente dita, não? Para que os pais deixem, então, apoiem o filho, olha, é isso que você quer, começa uma faculdade, não é isso que você quer, pare, faz outra, escolhe. Então, é muito complicado mesmo, tem que ter uma atenção toda especial nesse quesito com os jovens. Porque, evidentemente, que sempre há a possibilidade de se recomeçar as coisas, mudar de profissão numa certa fase da vida, tem muita gente que faz. Mas o ideal é que a pessoa faça com bom senso desde o início, seja bem orientada e ela tenha o discernimento, é um ganho material, inclusive, financeiro, econômico, de estabilidade familiar, se ela escolher o caminho certo desde o início. Agora tem um outro problema grave aí que a gente precisa tratar, não pode se omitir, unindo esse conhecimento espírita, a importância de valores morais, etc., que é em relação às drogas. Gostaria que vocês comentassem alguma coisa também sobre isso. Ai, que dificuldade, não é, Gilberto? É difícil, porque como a Rose falou, é um momento transitório, esse momento aí da juventude, saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, não é nem uma coisa nem outra, nem adulto, e querendo ou não... Por que a maioria, só fazendo... Tá. Por que a maioria entra pelo caminho das drogas nessa fase aí de... Descobertas, eu penso. A questão busca prazer imediato, descobertas, companhias, o meio em que convive, falta de uma base sólida vindo lá da infância, né, como a gente comentou em programas anteriores. Então, reúne uma série de fatores que faz com que o jovem já está perdido nessa fase. Né? Aí se envolve, não deixa que o seu livre-arbítrio decida exatamente o que é bom, o que não é bom, porque ele sabe, né? Ele sabe exatamente, e pelo menos conhecimentos teóricos, ele sabe o que é bom, o que não é bom, o que serve e o que não serve. Sabe o que eu penso, Gilberto, também? Como é que os pais educaram? É claro que os espíritos têm experiências anteriores. Às vezes ele vem com aquela tendência, apesar de toda a boa orientação na primeira infância, ele não conseguiu vencer seus pendores, né? Ao chegar à época de mais liberdade. Acontece. Se os pais fizeram tudo o que foi possível dentro das suas possibilidades e conhecimentos, eles fizeram o que era necessário. Foi para isso que Deus lhes deu aquele filho. Entretanto, o que acontece a gente vê com frequência? Os pais não ensinam os filhos a esperar. Ele está com fome, ele come antes da hora. Ele quer ver o filme, se ele teimar muito, ele consegue. Ele quer um determinado tênis ou uma calça, um brinquedo, na primeira oportunidade o pai faz sacrifício e dá. Não ensina o filho a trabalhar um pouquinho, fazer algumas tarefas, ganhar algum dinheiro, poupar, guardar um ano, para obter aquele jogo mais caro. O que a criança aprende? Que o prazer é para ser agarrado. Imediato. Aí quando ele se vê submetido à tentação da droga, o que acontece? A droga, de início, é prazerosa, ela vira um inferno depois. Se ele está acostumado a obter prazer imediato, sem pensar nas consequências, sem ter aprendido em casa a esperar pela hora da refeição, pela hora do presente, pela hora da atividade de lazer em conjunto, ele vai agarrar a oportunidade. Não está preparado emocionalmente para pensar nas consequências. Então é o correto, você não deve nem experimentar, mas conseguem dar conta do problema. Craque, se experimentar, dizem que está morto, né? Não experimente. Exatamente, coisa mais Deus pesada. O livre. Então a gente vê que realmente essa é toda uma sequência, né, Rose? A gente vem falando aqui que a educação do espírito reencarnante começa quando? Vimos programas atrás, durante a fase de gestação.
É ali que a mãe já começa a passar afetividade, o pai também, né? E conversar com o bebê. Dá uma estrutura emocional segura. Estrutura emocional segura, saúde física, orgânica, para ela se desenvolver plenamente e tal. Abstendo-se, inclusive, de uso de drogas nessa fase, a mãe, de álcool, inclusive, cigarro, inclusive, ou seja, as drogas, as chamadas drogas lícitas, né? Aí vem para a infância, vem para a pré-adolescência, chega a juventude, entendendo aqui juventude, mais ou menos até, na minha concepção, até 24 anos. Hoje vai até mais um pouco. Na nossa idade, a juventude já está um pouquinho mais extensa. Mas o certo, porque eu acho que de 20, a partir de 25 já é adulto pleno. Adulto pleno, até porque hoje as coisas acontecem de uma maneira precoce. Até com 25 anos já tem uma formação, já fez uma faculdade, já tem família, inclusive, algumas vezes. Então, é conjunto. Fica muito difícil seus pais começarem, essa sociedade não é só pais, é educadores de um modo geral, a escola também, passando coisas certas ou coisas erradas, ou não passando o que tem que passar. Então, se não houver uma sequência, um conjunto de trabalho, a probabilidade de se perder esse indivíduo para o mal, vamos colocar assim, é muito grande. O que eu vejo é que o jovem tem aquela ânsia de liberdade, que é natural, faz parte do seu ciclo evolutivo. Se ele não sentir ânsia de liberdade, ele fica preso ao ninho doméstico e não cresce, né? Ele tem que se libertar para construir sua própria vida. E tem uma tendência ao grupo. Se nós providenciarmos, cuidarmos para que as amizades, o grupo em que ele está inserido na medida do possível, né, seja adequado também, se permanecermos vigilantes, as mocidades espíritas, os núcleos de qualquer religião de jovens, eles facilitam esse convívio e o exemplo grupal. Como eles são voltados à socialização, esse exemplo, somado à influência dos pais, vai afastá-los do caminho da droga. Agora eu queria passar aqui com vocês, repassar algumas questões do Livro dos Espíritos, nosso manual mais perfeito, a obra básica da doutrina espírita, que é fundamental para todos nós. Na questão 907, ele fala sobre o princípio das paixões, que é para o bem do ser humano, né? É através delas, das paixões, que o indivíduo pode realizar grandes coisas. Então, paixão, em princípio, é uma coisa boa. O problema está no abuso. Isso, uma conclusão. Questão 908. O uso sábio, né, está no equilíbrio. E ele usa uma analogia, os espíritos, para Kardec, e depois o próprio Kardec nos comentários dessas questões, de que é como um cavalo chucro, né? Se esse cavalo está domado sob o controle do cavaleiro, que são as paixões controladas pelo cavaleiro, beleza, vai produzir progresso, bem-estar, etc. Mas se for o cavalo que domina o cavaleiro, então há um risco de a coisa realmente degringolar, né? Toda vez que a paixão provocar prejuízos, importante isso, para si ou para terceiros, aí nós estamos entrando nesse terreno perigoso. E avançando mais um pouquinho, ainda na questão 908, aí ele já faz uma distinção entre o princípio das paixões e as paixões propriamente ditas. Os Espíritos dizem que o princípio está num sentimento, uma necessidade das pessoas. Sentimento de amor, inclusive. Nós falamos de sexo, de relacionamentos afetivos. As paixões estão aí, né? A grande paixão da vida, o amor, o sexo e tal. Só que eles dizem assim, essa necessidade ou esse sentimento, o princípio é bom. Agora as paixões, na verdade, no fundo, já é o abuso, já é o exagero desse sentimento inicial. Porque a ideia que se faz é exatamente essa, né? Isso que paixão é aquela coisa louca, doida, aquele negócio que se leva a tudo. Não é. Paixão é sentimento. Então eu penso que a partir do momento que a pessoa consiga encontrar esse ponto de equilíbrio entre sentimento e razão, ele vai conseguir lidar com essas paixões de uma forma mais moderada, sabendo diferenciar, como você colocou, o lado bom e o lado ruim dessa paixão. Rose, só para a gente dar uma avançadinha aqui. Paixão apaixona. A paixão. O final do nosso comentário aqui, que a gente não pode deixar de citar, é o seguinte. Mais duas questões aqui, 909 e 911. Aliás, a 908 ainda, a 909 e 911. Então, eles dizem que toda vez que uma paixão arrasta o indivíduo de maneira quase que irracional, ela está aproximando
ou mantendo o indivíduo próximo à natureza animal e distante da natureza espiritual. Nós estamos falando aqui de valores espirituais. E que não há paixões irresistíveis. Essa conversa de dizer que a carne é fraca, que eu não aguentei, que eu tenho que fazer porque eu preciso. E esse preciso é quando a paixão justamente já tomou conta, quando inverteu. O cavalo já tomou conta do cavaleiro, é isso? Olha, a paixão é uma coisa maravilhosa, não é? Ela canaliza toda a energia do ser para aquele objeto. Entretanto, é o quê? É um bom servidor. Se ela estiver a serviço da pessoa para a construção de um ideal, de alguma coisa que ela queira, ou para que aproxime duas pessoas. Mas é um péssimo senhor, porque você fica cego. Então, o discernimento para direcionar uma paixão é uma coisa que eu acho que só os espíritos puros alcançam. Nós estamos em processo, né? E tentativa, erro, experiência. Mas toda paixão, a não ser as superiores, né? A paixão pelos ideais superiores, ela se exaure, porque ela é um fogo, e fogo arde e vira cinza. Ela precisa ser substituída pelo amor e canalizada para o objeto que nós pretendemos atingir. Gilberto, 10 segundinhos. Dá para resistir ou não dá para resistir para as paixões? Dá. É difícil, como a Rose falou. Dá e deve. Deve resistir, sim. Senão a coisa foge do controle. Voltando-se, né, intensamente também para os nossos objetivos de vida, senão é difícil. Colocando os valores do espírito antes dos... Exatamente. É possível com esforço e evolução. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Segue o nosso programa, com o Espiritismo Responde e as Razões dos Fatos. Até mais, depois dos comerciais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. A pergunta que nos mandaram é a seguinte: ouvi falar que existe um livro de Allan Kardec chamado Céu e Inferno, mas eu sempre ouvi dizer que os espíritas não acreditam que exista um inferno. Então, que livro é este? Realmente, este livro existe. É o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que é a penúltima obra produzida pelo nosso querido Allan Kardec, exatamente em 1º de agosto de 1865. Este livro faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre anjos e demônios, sobre penas, etc., seguindo numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. São 66 comunicações em que Kardec faz essa entrevista com o plano espiritual e trazendo muitas informações de espíritos em vários estágios. E elas têm, então, as seguintes denominações: autênticas, né? Comunicações autênticas, pelo critério escrupuloso e cuidadoso de Kardec na sua escolha. Variadas,
também ele tendo o mesmo cuidado em apresentar as diversas situações de desencarnados para que pudéssemos entender a situação de cada um deles. Inéditas, porque é a primeira vez que uma doutrina se atreve ou se dedica a mostrar aos homens a realidade espiritual dos nossos irmãos desencarnados. E temos as instrutivas, onde também Allan Kardec, através de cada uma delas, colhe preciosos ensinamentos para a nossa edificação moral, dada os relatos de experiências que espíritos por aqui transitaram. E este nosso livro, Céu e Inferno, ele consta de 2 partes, né? Com capítulos e depois um exemplário dessas comunicações, onde cada um desses espíritos que com ele comunicou-se, traz os fatos relacionados à sua existência e de acordo com o estágio e evolução de cada um deles. São 66 comunicações, assim divididas, né? Espíritos felizes, 18 comunicações, espíritos medianos, 6 comunicações, espíritos sofredores, 8 comunicações, espíritos suicidas, 10 comunicações, e espíritos de criminosos arrependidos, 5 comunicações, e espíritos endurecidos, 5 comunicações. E no resumo de cada uma delas, né, nós vamos ter então cada um explicando a situação ou a maneira com que se deu o seu retorno ao plano espiritual. Há um capítulo chamado também Temor da Morte, que é de grande valia, de grande importância para os que ainda não se convenceram da continuidade da vida após a morte corporal. Então, é o que o Espiritismo sempre comenta e divulga, a questão da nossa imortalidade. Quando se compreende melhor a vida futura, o temor da morte também diminui e dá-nos também uma certa tranquilidade. Isso está no capítulo 2 desse nosso livro, Céu e Inferno, no número 3. O temor da morte decorre também da nossa condição, do nosso entendimento, em função de que ainda não compreendemos o que é essa vida futura. E a doutrina espírita vem através, então, do trabalho, da aplicação, da dedicação do nosso querido Kardec, trazer uma perspectiva melhor para o nosso futuro, porque essa vida futura, ela não é uma invenção, é uma realidade. Nós prosseguimos, então, em continuidade, sempre indo e vindo, ensinando, aprendendo, e tudo isso, a questão do céu e do inferno, vai ser de acordo com o nosso comportamento. Tanto o céu quanto o inferno, eles não são lugares geográficos, pontos definidos, mas sim são estados conscienciais de cada um de nós. Então, nós não precisamos desencarnar para estar no céu, que é a paz, a tranquilidade e o equilíbrio, ou estar no inferno em sofrimento, com remorso ou arrependimento. A todos, um grande abraço. Meus amigos, razões dos fatos de hoje, vou narrar aqui 2 casos para vocês. E a gente vai fazer um comentário do ponto de vista espírita em cima disso aí. O economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro do governo FHC, acaba de lançar um livro que relata as suas experiências na área profissional e também a sua trajetória pessoal. E o resenhista de uma revista diz que ele usa no livro a própria e extraordinária experiência de vida, né? História de vida da infância pobre, uma família na zona da mata da Paraíba, até se tornar a figura mais importante da economia brasileira como ministro, como acabei de citar. E que ele teve a sorte de cruzar o caminho, veja só, teve a sorte de cruzar o caminho com uma professora rigorosa, que ele deu toda a base para continuar os estudos depois na capital. E depois, esse destino foi mudou mais ainda quando ele prestou concurso ao Banco do Brasil, que na época era um verdadeiro passaporte para a prosperidade. Entretanto,
ele enaltece a trajetória, ou melhor dizendo, a importância também do esforço pessoal do Maílson para atingir o sucesso. E o Maílson diz o seguinte, no livro, abre aspas, só o acaso não é suficiente. Pode-se viver uma situação e não estar preparado para aproveitá-la. É pena que tanto o autor da matéria como o próprio economista, né, usem termos como sorte, como acaso, né? Nós espíritas reafirmamos que o acaso não existe, né? Nem sorte, nem azar. Seria talvez bem mais razoável que ambos admitissem a interferência de Deus, dos bons espíritos, influenciando nos caminhos, né? Na composição do destino, aí sim, um termo mais apropriado, que colocou o Maílson no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, de modo que viesse um terreno fértil, de modo que viesse frutificar ali todo a sua capacidade, o seu talento e o seu esforço pessoal. Então, no nosso ver, faltou aí um pouquinho de conhecimento, talvez, de fé, ou até mesmo de humildade, para admitir que as coisas não foram nem só por acaso, nem por sorte e nem só por mérito pessoal. O outro caso que eu gostaria de narrar aqui que demonstra também a manifestação que Deus não se manifesta só em grandes acontecimentos, né? Que não fica apenas, ou que não opera grandes milagres, não há necessidade de Deus operar grandes milagres para nós acreditarmos na existência dele. Um caminhoneiro no norte do país recebeu uma multa de R$900, o valor por ultrapassagem em local proibido, né? E ao se fazer a consulta da documentação, tanto do caminhoneiro como do veículo, na central da Polícia Federal, ou do Detran, sei lá, a pessoa que estava fazendo essa consulta deparou com uma informação muito interessante. Uma filha dele, tinha um apelo na internet, de uma filha que não via o pai, ela, uma jovem de 15, 16 anos, praticamente não conheceu, porque a última vez que haviam se visto, ela tinha 2 anos. Fruto de uma outra união, um caso amoroso e tal, e ele foi trabalhar em outro lugar, num outro estado distante, viajando pelo país afora, ela acabou sendo esquecida, perderam o contato. Então aí mostrou-se mais do que nunca válido aquele ditado que diz que há males que vêm para bem. Porque de uma coisa ruim, né, que aconteceu com ele, uma multa pesada de trânsito, ele acabou reencontrando a filha. O reencontro aconteceu alguns dias depois e, como não poderia deixar de ser, foi extremamente comovente. Isso a gente pôde ver na televisão. O mais curioso dessa história é que o policial que fez essa consulta, ele havia também reencontrado o pai dele há cerca de 2 ou 3 meses atrás, depois de muitos anos de separação. Aliás, no nosso entendimento, foi exatamente ele, né? Através dele, ele foi o instrumento que deu aquela forcinha, aquele empurrãozinho para o destino reunir novamente pai e filha, né? Promovendo esse reencontro. Então, acho que estava na cabeça dele viva aquela vivência, aquela experiência de ter reencontrado seu próprio pai. Ele foi atraído para uma situação, talvez para retribuir um pouco do que a vida tinha lhe dado, a oportunidade de reencontrar o pai, com que outras pessoas também se reencontrassem. É assim que Deus atua. É assim que os bons espíritos atuam, através ou com ordens, em obediência, em colaboração com Deus. Nessas pequenas coisas, nos pequenos encontros, reencontros, e de outras situações também, né, que fazem com que a vida nossa, quando nós temos plena confiança na existência de Deus, quando nós temos fé no futuro, temos paciência para enfrentar as situações difíceis, que às vezes nós somos brindados por verdadeiros presentes em horas inesperadas. Então, situações que nos deixam contentes, felizes, que solucionam problemas às vezes crônicos, difíceis, e que a gente não esperava. Mas que o tecido do destino é feito de tal maneira
que acaba vendo esses reencontros, porque alguém nos intuiu para estar lá naquele momento, ou pedir aquela informação, ou às vezes até através de um problema, de uma dificuldade, de uma doença, de uma perda de emprego, que a gente vai conseguir um emprego melhor, de uma pequena doença que vai fazer descobrir um problema mais grave. A gente já colocou aqui há muito tempo uma situação dessa. Então fiquemos atentos a essas situações. Agora, só para um arremate, não vamos sair por aí provocando infrações de trânsito, né? E nem cometendo qualquer outra bobagem, esperando que através dela Deus vai nos trazer alguma coisa de bom. Vamos procurar agir sempre certo, com respeito às leis, em todas as situações, tendo uma conduta reta, dentro da moral, da ética, mas acreditando que muitas vezes as experiências ruins também podem acabar culminando numa situação positiva, alegre e feliz. Prezados amigos, até a nossa próxima semana. Fique com Deus.